Olá e sejam todos muito bem-vindos de volta, tripulantes desta nave. Eu sou a Ayla, estou aqui de volta para mais uma análise para vocês e hoje trago Distrito 9, um filme de 2009 que faz a gente refletir muito o quão ruim o ser humano pode ser. Gente, Distrito 9, ele foi dirigido por Neil Blomkamp, que é um diretor que quando foi lançado Distrito 9, todo mundo ficou muito impressionado com ele. Até porque Distrito 9, ele é uma mistura de várias coisas. Ele é um filme que ele mistura um falso documentário com uma ficção, junto com um filme de infecção. Mas vamos lá. Distrito 9 aqui a gente acompanha o planeta Terra com a chegada de uma nave extraterrestre. Nessa nave chegam ETs que são chamados de camarões. Isso porque na cabeça dos seres humanos eles pareciam muito camarões. O que esses seres não esperavam é que os seres humanos iriam trancar eles num distrito, num chamado Distrito 9, que seria uma parte que eles ficariam completamente separados dos outros seres humanos. E nesse Distrito 9, realmente, ninguém merece viver naquele lugar. E para esse distrito, eles levam um tal de Wicos, que ele é meio que humano que foi sorteado para ir para esse distrito e fazer meio que um controle populacional. Mas, na verdade, o que estava por trás dessa visita desse humano foi uma busca por armas alienígenas que os seres humanos queriam usar para guerras. Bem, gente, Distrito 9, ele é um filme que realmente, quando eu acabei de assistir ele, eu fiquei refletindo bastante, eu me senti um pouco mal. Ele é um filme de ficção científica dividido em 3 formas diferentes, o que é muito interessante, que é, como eu disse, um falso documentário. A gente começa ele como um falso documentário. Peraí, gente, antes de eu continuar, vão ter spoilers aqui, mas também não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ajuda muito a continuar com as análises. E é isso, gente. Dê aquele likezinho e curta. Vamos voltando. Bem, Distrito 9, ele é um filme que me deixou muito mal, principalmente porque, assim, a gente vê o quesito da história, do roteiro, que é muito interessante, ele é muito intrigante. A gente começa o filme com um falso documentário, com uma cobertura de uma equipe que vai para dentro do Distrito 9 para despejar os aliens, para levar eles para um outro distrito, o Distrito 10, onde seria mais uma espécie de campo de concentração, assim mesmo como o personagem fala, para poder controlar esses alienígenas. Só que o seguinte, fazendo isso, eles mandam um Wicos lá para dentro. No primeiro momento a gente segue toda essa equipe, é uma bagunça, porque o Wicos ele foi sorteado para ir para dentro, para fazer esse controle, né? E o Distrito 9, ele é muito bem ambientado, é muito interessante os visuais desse filme, já comentando, principalmente dos camarões, que são os ETs aqui. Mano, é realmente impressionante. Aqui o trabalho deles é muito detalhado, porque eles aparecem muito. A todo momento os camarões aparecem, então assim, é realmente impressionante. O que vários filmes com orçamentos milionários fazem, incríveis barbaridades com esse grande orçamento, aqui em Distrito 9 foi realmente muito bonito, muito interessante os visuais que eles passam. Mas enfim, eles mandam essa equipe para despejar os aliens do Distrito 9, só que chegando lá, os aliens, muitos não querem ser despejados. E eles começam a ter essa treta com esses manos. E lá, o Wicos, né, que é esse cara que foi mandado lá para fazer esse trabalho, ele conhece um grupo, né, 3 camarões, que eles estavam fazendo alguma coisa estranha. Eles, né, com um dos pais de um ETzinho. E ele, nesse momento, ele pega um frasco que tinha um líquido escuro. Esse líquido escuro voa no rosto dele. E a partir desse momento, ele começa a se sentir muito mal. A partir desse momento, a gente sai de um filme, de um falso documentário, para passar para um filme de infecção. A gente acompanha como essa contaminação que o Wicos teve vai corroendo ele. E também a gente vê
as primeiras a gente já viu que o ser humano era uma desgrama quando eles invadem o Distrito 9, que é basicamente uma comunidade, é basicamente uma favela. E lá os aliens vivem em condições precaríssimas. São barracos de madeira, todos lascados, todos destruídos. Eles não têm quase água, é tudo muito sujo. Tem facções lá dentro, e vejam só, facções de negros, incrivelmente, né? Quem controla tudo, a organização que controla tudo, a MNU, ela é controlada por brancos, e lá dentro do Distrito 9, em facções zonam, né, e marginalizam os camarões, e os camarões que traficam as coisas pros manos. Então, olha só esse pensamento, né? Essa coisa de tipo, olha as favelas, como as pessoas vivem nas comunidades, né? Então é muito interessante essa coisa do social que eles passam nesse filme também. A partir desse momento, não tem muito o que fazer. A partir de que ele começa a se transformar, ele, do mesmo jeito que eles usavam os camarões para fazer experimentos, porque eles queriam usar as armas dos ETs para a guerra, como eu disse, só que só os ETs conseguiam ativar essas armas. E como o Icos estava se transformando num camarão, então ele começou com o braço, e esse efeito é muito interessante. Eu acho que praticamente 80%, 90% dos efeitos especiais aqui desse filme, os efeitos práticos, são muito bem feitos. É realmente assustador o que os caras fizeram aqui. Principalmente esse braço do Icos é muito bem feito também. E aí eles veem que com esse braço o Icos consegue atirar com essa arma, e o Icos vai vendo que tem muita coisa errada com o ser humano. Ele vai absorvendo muito, porque ele mesmo não sabia que os camarões eram usados como experiência, né? E aí ele vai começando a ligar uma chavinha na cabeça dele, até porque ele virou uma experiência. Ele foge desse laboratório, ele vai pro Distrito 9, até porque ele pensou assim, o único lugar que eles não vão me procurar é no Distrito 9, os caras descobrem ele lá, enfim, uma bagunça generalizada. Isso tudo vai muito da câmera tremida que o Neil usa, é muito interessante porque é basicamente uma equipe de exploração. No começo tem muito um filtro que parece uma TV mesmo, é imersivo. Esse filme ele tem vários pontos de imersão e vários focos diferentes, é muito interessante. Eu assisti realmente maravilhada com o que foi feito aqui. A direção de arte é muito competente, é muito interessante aqui, os visuais, transformando, né, essas coisas de uma TV dos anos 90, passa por uma coisa anos 2000, e aí passa por um filme de contaminação com uma câmera, passa umas imagens mais interessantes, uma câmera mais amadora mesmo. E a gente vê essa coisa do Distrito 9, se você captar bastante, lembra muito essa coisa da alusão dos imigrantes, né? O medo que os norte-americanos e esses pessoais têm dos imigrantes chegando, tomando conta de tudo. E aí eles fazem esses campos para quê? Controle dos imigrantes. Então aqui é muito interessante como essa alusão é feita, porque aqui os imigrantes seriam os aliens e os negros. Então, assim, são essas pessoas marginalizadas pela sociedade. Então, basicamente, o Distrito 9 abarca essas pessoas marginalizadas pela sociedade. Então, esse filme aqui é muito interessante como ele aborda isso, porque é de uma maneira totalmente inusitada. ETs, que em vários filmes eles são temidos, eles são criaturas que as pessoas tentam se proteger deles, e aqui não. Os ETs, eles são marginalizados, eles são escravizados, eles são usados como forma, moeda de troca, como experimentos. Então é muito interessante o que é feito aqui. E outra coisa muito interessante é que a gente vai ver na degradação do ser humano. Eu falo isso porque assim, a gente tem um interesse pelo dinheiro, principalmente do governo, muito grande em relação aos cidadãos que são deixados de lado e são marginalizados, usados como experiência, que eles simplesmente, né, com esses cidadãos de qualquer jeito, dane-se se eles estão bem, estão mal, se estão comendo, não tem problema nenhum, se lasque. A gente tem essa briga por terras porque a única coisa que esses ETs queriam era zarpar da terra, pegar a nave-mãe, que é uma nave muito grande, belíssimo esse efeito também da nave. Eles só queriam zarpar da terra. E os caras realmente queriam deixar eles lá para pegar essas armas, e de novo a história da guerra e os interesses políticos nisso. E aqui a gente tem outra alusão muito interessante, que é a retirada dos povos nativos dessa terra e levando para lugares menores e destruindo tudo que tem em volta, né? Porque os camarões estão
no planeta sob forte protesto de todo mundo que tá lá. Então, eles querem que esses humanos vão embora de qualquer jeito e volta de novo aquela questão da imigração. Também com o plano da violência policial, que é muito forte aqui, que nesse caso a polícia seria essa organização chamada MNU, entram nas casas dos camarões lá no Distrito 9, batem todo mundo, eles acabam com a vida dos camarões sem apreço nenhum, sem problema nenhum, eles não ligam nem um pouco, e assim, eles fazem muitas trocas, né, essa comunidade, essa facção de negra que tem dentro do Distrito 9, eles trocam armas, trocam tecnologia alienígena por comida de gato. Esses aliens, eles são obcecados por comida de gato. Então eles fazem essa troca, ou seja, é mais uma alusão também essa coisa dos colonizadores, né? Essa troca das terras, dos bens pessoais deles por comida de gato. Mano, esse filme, ele abarca muito bem essa questão, mano. É muito interessante mesmo. E aí vai o ponto principal pra mim nesse filme, que ele mostra realmente que quando o ser humano quer, ele é terrível. Ele consegue ser destrutivo. Ele consegue ser ruim até com aqueles próximos dele. Porque o Wickes foi se transformando e aí os caras começaram a correr atrás dele. O líquido foi confiscado pela MNU e o Wickes precisa daquele líquido porque ele pegou a ajuda de um camarão que se chama Christopher, que é um dos pais daquele menino que o Wickes ajudou a matar. E nesse momento o Wickes precisa da ajuda desse cara porque com esse líquido ele pode ir até a nave-mãe. E nessa nave-mãe o Wickes pode voltar a ser humano. Pelo menos foi o que o menino prometeu, o Christopher. Então eles adentram a MNU, eles acabam com muitos soldados no meio do caminho, eles roubam esse líquido, eles voltam, e quando o Wickes ele descobre que demoraria 3 anos para que ele fosse curado dessa transformação, ele trai o Christopher, larga o Christopher lá em cima, pega a criança, desce lá na nave, e ele fala assim, ó, se o seu pai não ajudar, a gente vai embora pra nave, eu preciso me transformar de volta, minha esposa tá lá me esperando. E ele vai e invade a nave improvisada que levaria eles até a nave-mãe, a nave do Christopher, que era embaixo da casa. Porque o Christopher, ele era meio que um contrabandista de peças de computador. E ele fez com essas peças essa casa e essa nave, junto com o outro pai do menino. Enfim, depois dessa traição, o menino fica desesperado, meu pai, meu pai, meu pai. O Wickes lasca-se, já mostrando que o ser humano, foda-se, né? Se a pessoa te ajudou, se ela te acolheu, se ela te deu a mão, lasque-se, não é problema meu. Ele pega essa nave, tenta subir pra nave-mãe, ele é interceptado, a nave cai, dá vários problemas, o ET fica preso dentro de uma nave da MNU, porque os dois são pegos. O Wickes pegou uma briga que um dos caras, que um dos líderes de uma das facções lá, os caras vão atrás dele pra pegar o que era dele, porque o cara queria pegar o braço do Wickes pra poder também ser tido como um deus e ativar as armas. Nesse meio tempo, chega a MNU, pega todos esses mano, acabam com todos, ou seja, o importante é o poder. Esse cara, ele tá dentro de uma casa escondido, o Wickes. O ET que ajudou ele tá dentro de um carro. Ele vai pra dentro dessa casa, ele acha meio que um traje, meio Homem de Ferro, ele veste esse traje e aí ele destrói muitos manos, né? Só que aí o cara, quando ele fala assim, ele sai pra fora e fala, eu só quero ir embora, me deixa em paz, eu vou embora. E ele sai correndo e deixa o ET lá. E aí ele escuta numa transmissão assim, não serve mais pra nada, podem matar. Pra falando pro ET, e na hora que eles iam finalizar o pai do bebê alien, o Wickes volta com a armadura, acaba com todos os soldados, vira pro Christopher, o ET, e fala assim, pega o menino, vai embora pra nave, eu seguro eles aqui. Ou seja, essa retomada, né, da consciência do ser humano, né, essa consciência volta, ele tem um estalar de sanidade, volta, ele consegue distrair o máximo possível. O Christopher e o filho dele vão até a nave, dão partida.
e vão embora da Terra. A gente fica com o Icos, que assim, o ator que faz o Icos é muito competente, é bastante interessante a atuação dele aqui. O resto do elenco é mais ou menos, mas o ator que faz o Icos é muito interessante. Os dois vão embora. O Christopher promete voltar para ajudar o Icos. O Icos, ele fica na Terra e aí volta de novo o falso documentário falando assim: a gente não sabe o que aconteceu com o Icos. Muitas especulações são muitas vezes teorias da conspiração. A gente não sabe se ele foi capturado pela MNU e está sendo usado como experiências ainda. A gente não sabe se ele foi sequestrado por um país vizinho. Então eles vão dando várias desculpas pra gente ter na cabeça o que aconteceu com o Icos, só que corta. A gente vê uma cena da esposa do Icos com uma florzinha de lata e ela falando: deixaram aqui, meus amigos falaram pra jogar fora porque isso não vale nada. Só que ela fala que tem muita esperança de que o Icos deixou aquilo pra ela. E aí corta, vem uma cena bem legal. Essa cena é muito interessante, todas as cenas são muito bem gravadas, é muito interessante aqui. Uma câmera bem lenta, a gente vê um camarão de longe, vai vindo. E aí a gente vê que é o Icos fazendo as flores de lata para a esposa dele. Então a gente sabe que o Icos virou um camarão completo. Fim de Distrito 9. Um filme que me deixou muito... foi muito forte, porque são várias temáticas muito importantes embebecidas de um filme de ficção. E que realmente eu acho que o que fica mais na minha cabeça foi o como o ser humano consegue ser ruim, bicho. Meu Deus do céu, é inacreditável. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Ou não se esqueça de me seguir no TikTok, lá tem outras análises, recomendação de filmes, outras coisas. Vai estar aparecendo provavelmente por aqui. Aqui terão recomendações de outros vídeos antigos do canal. Dê uma olhada, dê um likezinho, ajude lá. Nos vemos depois para mais análises e para ver novamente em outro filme o quanto o ser humano consegue ser ruim. Até mais!